Capítulo 207, Deuses e Homens. A floresta ao redor da Academia Grifon Relâmpago, na noite anterior. Como Linjus não precisava de sua ajuda para o segundo exame, Scarlet, a Scorpicore, senhor da floresta em turno da Academia Grifon Branco, passou os últimos meses realizando sua rodada anual do Marquês de Star. O Scorpicore procuraria bestas mágicas velhas e sábias o suficiente para serem potenciais candidatas a se tornarem despertos, transformando-as em monstros. Scarlet não tinha a obrigação de fazer tal coisa, simplesmente sentiu que era a coisa certa a fazer para manter o equilíbrio. Animais mágicos tinham uma taxa de mortalidade incomparável com os humanos. Morrer de velhice para eles era mais um mito do que uma possibilidade. Os humanos continuaram crescendo em número e poder em vez disso. Sem novos monstros para manter sua ganância e egoísmo sob controle, não havia como dizer o quão ruim as coisas poderiam se tornar. Encontrando o Protector enquanto realizava uma verificação de antecedentes sobre o misterioso filhote híbrido humano Abominação tinha sido a cereja do bolo. Ele não só era confiável de acordo com as muitas bestas mágicas com quem interagiu, mas Scarlet também conseguiu ajudar Protector a evoluir, garantindo o condado de Lustria por pelo menos alguns séculos. Se o resto da minha viagem fosse tão boa, Scarlet suspirou. Este ano começou mal e se continuar assim, minha pele vai ficar cinza da constante preocupação. Durante sua ronda, conheceu inúmeras bestas mágicas e a maioria deles eram prenúncios de más notícias. Ou melhor ainda, a mesma notícia ruim repetida várias vezes. Depois de consultar Tarbas, o Naga, senhor da floresta em turno da Academia Grifon Relâmpago, eles resolveram convocar o conselho. Os lords retiraram um dispositivo de comunicação de seus respectivos amuletos dimensionais. Ao contrário daqueles Lit e o resto da humanidade usados em suas atividades diárias, esses amuletos de comunicação eram feitos de Davros em vez de prata, enquanto a pedra preciosa mágica embutida nela brilhava de luz branca pura em vez do azul comum. Isso é uma perda de tempo, Tarbas disse. A Naga era um monstro com a parte inferior do corpo assemelhando-se à cauda de uma cobra enorme, enquanto a parte superior poderia ter sido confundida com uma mulher humana se não fosse por sua pele azul celeste e 6 braços em vez de 2. Ela usava um peitoral encantado cobrindo seu torso e 6 armas encantadas diferentes estavam prontas na mão, 2 nas costas, 4 onde os quadris deveriam estar. Esses velhos peidos nunca nos ouvirão. Tarbas balançou a cabeça em resignação, deixando seu longo e sedoso cabelo preto dançar sob a luz da lua. Se eu quisesse ouvir seu choro, eu teria ligado. Scarlet bufou. A única razão pela qual estou aqui é que sem 2 comunicadores é impossível convocar o conselho. Agora cale a boca e deixe-me falar. Se temos alguma chance de persuadir esses cabeças de bloco, precisamos estar calmos e confiantes. Então mantenha suas mudanças de humor sob controle. Tarbas clicou na língua, mas ela não conseguiu levantar nenhuma objeção. Sendo híbrido de sangue frio, ela era realmente mal-humorada. Não havia nenhuma fórmula mágica ou círculo envolvido, assim que os 2 amuletos místicos tocavam, 5 figuras se materializavam no ar. Cada um deles era o porta-voz de seu próprio tipo de desperto. Humanos, animais mágicos, mortos-vivos, plantas e guardiões. A Assembleia não tinha um nome oficial, cada raça se referia a ela de forma diferente. Os humanos a chamavam de a mão-guia, os mortos-vivos o Darkvatish, as plantas a raiz, as bestas o conselho e os guardiões outra maldita tarefa. Nenhum dos 5 parecia feliz em ser forçado a responder à chamada, exceto Leigain. Olhando bem, Scar. Você está tão perto de promover seu núcleo para o nível violeta. Já considerou a ideia de se tornar um guardião? Claro, você teria que renunciar ao seu território para sempre, mas o trabalho vem com muitas vantagens. Scarlet respirou fundo para acalmar sua raiva. Odiava o apelido. Também não tinha perdido como o comentário prematuro do guardião tinha feito os olhos dos outros membros do conselho queimar de inveja. As outras raças não perdoaram bestas mágicas por serem as únicas capazes de se tornar um guardião. Obrigado por dificultar meu trabalho, seu escamoso. Ele pensou com raiva.
Você é bem-vinda, Lerain alegremente respondeu, quase fazendo os Corpicói suspirar de surpresa. Você é sempre um otimista. Não é como se você tivesse alguma chance de começar com. Scarlett cortou-o liquidamente antes de fazer seu discurso. Companheiro despertado, eu convoco você neste momento de crise para pedir sua ajuda. Alguém está devastando as terras, consumindo enormes quantidades de energia mundial e sequestrando inúmeras criaturas à beira do despertar. Humanos, plantas, bestas, mortos-vivos. Quem quer que seja, não discrimina. Somos todos um alvo. Temos que encontrar a raiz do problema e eliminá-lo. Por que devemos nos importar? Inxalot, o rei dos lixes, bufou através do septo nasal exposto de seu crânio. Ele não era realmente um rei, era um título que tinha sido imposto a ele depois de receber a extremidade curta da vara durante a última rifa. Duraria 3 séculos, forçando-o a participar dessas reuniões chatas e negligenciar sua preciosa pesquisa, enquanto os outros eram livres para cuidar de seus próprios negócios. Nós nos intrometemos inúmeras vezes no passado, nada nunca muda. Mate um tirano, outro toma o lugar deles. Deles comida, eles param de trabalhar. Forçá-los a obedecer à lei, eles se revoltam chamando de tirano. Enquanto os seres vivos tiverem sonhos e ambições, este mundo será uma droga. No entanto, é por causa dessas coisas que o mundo prospera. Legain já nos informou deste senhor demônio, rei da abominação, mestre do desastre ou qualquer título infantil que eles se autonomearam para si mesmos. Resumindo, nós não nos importamos. Já estive lá, fiz isso. Eles vão lançar seu acesso de raiva, fazer o inimigo do mundo, e então eles vão falhar. Ninguém, não importa o quão poderoso, nem mesmo nós, pode ir contra um mundo inteiro cheio de bilhões de indivíduos. No momento em que causarem muito dano, todas as raças unirão forças e as limparão. Todos os membros do conselho assinaram com as palavras dele. Eu sei disso. Scarlett lutou para manter a calma na frente de tanta indiferença cega. Inúmeras vidas serão perdidas antes que isso aconteça. Centenas já o fizeram. Nenhum de vocês se importa com seus descendentes. Os humanos só se importam consigo mesmos. Protegê-los é inútil. Muitos morrerão, mas mais nascerão substituindo-os, talvez até aprendendo com os erros de seus antepassados. Ragu, o representante humano, balançou a cabeça. A morte não é uma coisa ruim. Eles voltarão para a grande mãe e alimentarão as próximas gerações. Loto, o carvalho, cruzou os braços acenando para Ragu. Eu acho, Lerain disse. A sessão acabou. A proposta é aprovada por unanimidade. Feela, representante das bestas, o interrompeu. Com uma palmas de suas mãos, 4 em cada 5 figuras sumiram. Eu avisei. Legain deu um tapinha na cabeça de Scarlett. Se você precisar de ajuda, me ligue. Enviarei Tiris, já que não posso operar no Reino Grifon. Tata. Ele disse antes de desaparecer. Scarlett baixou a cabeça, aceitando o fracasso. Tarbas colocou uma de suas mãos no ombro dos Corpicói para consolá-la. Não é sua culpa. Todos nós ficamos mais desapegados e insensíveis com o tempo. Não despertos têm uma vida útil tão curta que se apegar a eles só nos traz dor. Não é coincidência que todas as raças tenham o mesmo ditado: os deuses nos abandonaram. Scarlett sabia a verdade por trás dessas 5 palavras. Antes do advento da magia falsa, os despertados pareciam deuses para seus próprios parentes. Com o tempo, eles começariam a acreditar que eram deuses de verdade e precisavam ser abatidos, ou experimentariam tanta dor, traição e isolamento para se isolarem do resto do mundo. Quem precisa de deuses que se sentam em suas mãos sem fazer nada? Scarlett rugiu, seus olhos ardentes de fúria. Eu não preciso de um monte de deuses indiferentes, eu preciso de aliados. Felizmente, eu sei onde procurá-los. Mais tarde, durante a aula de necromância, Lid sabia que algo estava errado. Glória de repente tornou-se incapaz de olhá-lo nos olhos sem ficar vermelho de beterraba, mesmo optando por sentar-se o mais longe possível dele. Eu realmente espero que a mãe estava brincando quando ela falou sobre ter o pai preparando um presente de noivado para Lid.
Seria o segundo momento mais embaraçoso da minha vida. Hoje ainda ficaria em primeiro lugar. Glória pensou. Depois que a professora Zenef entrou na sala de aula, ela bateu palmas, distorcendo várias fileiras de esqueletos de ratos ao longo das paredes. Como eu disse da última vez, durante nossas aulas eu vou te ensinar como animar mortos-vivos menores. Por definição, os mortos-vivos menores são todas aquelas criaturas reanimadas que não têm uma mente própria. Criar mortos-vivos maiores ou é um crime, pois envolve sacrificar a vida de alguém, ou eticamente controverso. É a coisa mais próxima da escravidão, porque os mortos-vivos terão sentimentos e pensamentos próprios, mas estarão completamente à mercê do necromante. É por isso que necromância avançada é um segredo bem guardado. No caso de alguns de vocês ficarem muito curiosos, estejam cientes de que pesquisar necromância avançada ou criar o que basicamente são escravos sencientes sem a aprovação da coroa é um crime grave. Agora vamos voltar à nossa lição. Entre os mortos-vivos menores há esqueletos, zumbis, rastreadores de cripteiras, e muitos outros. Esqueletos são os mais fracos e fáceis de reanimar, mas começaremos com algo pequeno. Cada um de vocês tem que escolher pelo menos um esqueleto de rato. Você logo descobrirá que este exercício tem dois grandes obstáculos. A primeira é marcar sua criatura antes que ela se forme totalmente, caso contrário, ela comerá seu rosto. O segundo e mais difícil é controlá-lo com sua vontade. Espero que, até o final do dia, você seja capaz de fazê-lo se mover na direção de sua escolha. Outra palmas de suas mãos e um livro de capa dura com apenas 2 páginas materializadas nas mesas dos alunos. Um era o feitiço Esqueletos Reanimantes, enquanto o outro era o feitiço Marca da Vida. Ao contrário de outros cursos, não posso permitir que você pratique sem supervisão, é muito arriscado. Felizmente meu assunto é simples, então nossas lições devem ser suficientes. Eu lhe darei novas páginas durante as seguintes aulas, elas se auto-anexarão até que o livro esteja completo. Pratique Marca da Vida primeiro. Não animar os mortos não é grande coisa, dar mortos-vivos a um louco delirante é ir embora. Enquanto toda a sua classe olhava para o esqueleto com nojo, Lit leu os feitiços algumas vezes até ter certeza de tê-los memorizado. Ela está certa, esses feitiços são realmente simples comparados com os outros que estudei até agora. Provavelmente porque necromância falsa é a coisa mais próxima que já encontrei com sua verdadeira contraparte mágica. Requer vontade e imaginação. Lit reanimou o rato na primeira tentativa, o problema foi que a criatura apenas olhou para ele. Lit franziu a testa, olhando os olhos enquanto se concentrava até que eles estavam quase fechados, mas nada aconteceu. Excelente trabalho. 10 pontos para o Sr. Lit. Zenef disse. Você está fazendo errado embora. Você não pode controlar o morto-vivo com sua mente, porque ele não tem um dos seus próprios. Você deve sentir a mana que reside na carcaça e manipulá-la. Xingando sua própria estupidez, Lit fez o que instruído. Graças a meses de cura e magia dimensional, sua sensibilidade mana melhorou aos trancos e barrancos, mas ele ainda estava ficando atrás dos outros. Eles precisavam de algumas tentativas de sucesso, mas agora seus ratos se moviam sem mancar ou cambaleando, ao contrário do seu. Eu ainda sou péssimo na sensibilidade da mana, mas meu controle de mana está em um rank próprio. Deixe-me tentar um novo truque. Lit emitiu um tendão quase invisível da escuridão, conectando diretamente o esqueleto. Ele não estava usando magia verdadeira. Mal poderia ser classificado como um truque usando a primeira magia. No momento em que o truque e o feitiço interagiram, algo inesperado aconteceu. Lit agora foi capaz de controlar os mortos-vivos à vontade. A conexão permitiu que ele contornasse o problema de sensibilidade, como ligar um controlador em um console sem precisar mais das baterias. Buscar. Lit ordenou ao rato que trouxe de volta um segundo esqueleto que foi prontamente reanimado. Zenef ficou surpreso com a velocidade do progresso de Lit. De acordo com seu arquivo, seu verdadeiro talento estava em sua mente aberta como curandeiro e sua rica experiência de batalha. Nenhum deles deveria ajudá-lo a aprender necromância.
Enquanto a maioria dos estudantes ainda estava tentando fazer seu rato se mover, Lita estava agora controlando dois mortos-vivos ao mesmo tempo, fazendo-os ficar em suas patas traseiras e realizando o equivalente do novo mundo do minueto. Não há mais razão para se conter, Lita pensou. Seja por causa do relatório da mãe de Glória ou porque esses três bastardos vão derramar os feijões em mim durante o julgamento deles, eu vou ter mais inimigos do que nunca. Além disso, isso é apenas um truque simples, não há risco em compartilhá-lo com a academia. Preciso de dezenas de milhares de pontos para comprar alguns equipamentos decentes. Junto com muitos olhares invejosos, Lita recebeu alguns admiradores. A professora Zenef estava entre aquelas. Capítulo 208, Frente de Tempestade 1. Senhor Lita, você se importaria de vir aqui, por favor? Professora Zenef fez ele andar até a mesa dela. Se esse cara é um gênio da necromância, devo reportá-lo imediatamente à coroa, ela pensou. Cada professor tinha que manter sua avaliação para si mesmo, notificando apenas o diretor ou coroa de um talento promissor. Era uma medida de segurança para evitar que estudantes talentosos se tornassem alvos da hostilidade de famílias nobres ou do interesse de países estrangeiros. Sendo uma conferencista de necromância, Zenef relataria suas observações apenas à coroa. Era um tema muito sensível para os funcionários lidarem. Todas as academias eram conhecidas por ter mais vazamentos do que uma peneira. Você pode, por favor, explicar-me como você conseguiu isso? Ela apontou para os ratos ainda dançando. Lita disse a ela o que fazer. A professora Zenef rompeu em uma risada. Muito bem jogado, mas para o propósito da lição de hoje é como trapacear. Eu não ia te ensinar esse truque até que todos vocês conseguissem obter um bom controle sobre seus mortos-vivos. Ainda assim, é muito impressionante para um aluno descobri-lo por conta própria. Mais 20 pontos para você. Enquanto Lita estava decepcionado ao saber que tinha acabado de reinventar a roda, a professora Zenef ficou aliviada em vez disso. Eu sabia que era bom demais para ser verdade. Posso dar adeus aos meus pontos. Ele pensou. Graças aos deuses, ele é simplesmente muito brilhante. Não acho que o reino possa pagar um segundo deus da morte. Zenef pensou. Volte para sua mesa e faça o exercício corretamente. Professora Zenef instruiu Lita. Não explique o truque a ninguém, arruinaria minha lição. Desculpe mandá-lo de volta à estaca zero, mas tenho certeza que vai me agradecer mais tarde. Ela sorriu gentilmente, sabendo como era difícil para alguém tão jovem deixar de acreditar ser um gênio para descobrir que tinha sido apenas um acaso. Lita voltou para seu lugar com uma expressão desanimada. Logo a inveja se transformou em snickers e dedos pontiagudos, quando os outros alunos notaram que ele estava de volta ao controle de um único rato, aparentemente sofrendo de danos cerebrais. Lita já era capaz de mover seu rato na direção que ele queria, mas a cada 2 ou 3 passos, ele se contorceria como se tivesse uma convulsão, provocando o ridículo de seus pares. Até o Kila ria de vez em quando. Desculpe. Ela disse olhando em sua direção. Mas é muito engraçado. Por que não tenta usar o outro? Durante a aula anterior, a professora Zenef nos disse que cada morto-vivo requer foco do mago. Talvez seja por isso que você acha tão difícil controlá-lo agora. Kila, você é um gênio maldito. Ele deu-lhe um polegar para cima enquanto colocava a mão esquerda no segundo morto-vivo e drenava a magia da escuridão que possuía seu corpo. As palavras de Lita fizeram Kila sorrir pela primeira vez desde que Glória o convidou para sair, enquanto suas ações fizeram a professora Zenef engolir um pedaço de saliva. Uma vez que é um acaso, mas 2 vezes. É possível que ele tenha o controle de mana para ser capaz de retomar seu próprio feitiço. Seu rosto era jovial como de costume, mas seus olhos voltavam muitas vezes para sua mesa. Como Kila previu, uma vez que o segundo rato estava fora de cena, Lita foi capaz de mover o mortos-vivos restante com mais facilidade. O rato foi promovido de dano cerebral a aleijado. A lição continuou e Lita continuou ficando para trás. Ele sentiu como se os outros estivessem correndo enquanto ele era forçado a andar.
Droga, eu tenho que encontrar uma maneira de contornar meus limites. Desta vez não posso puxar todas as noites para alcançá-los. Pense, Lit, pense. Normalmente, quando uso necromância, sempre mantenho meus mortos-vivos sob controle com tendões de mana. Ele serve ao propósito de alimentá-los constantemente e torna o tempo de reação deles muito mais rápido, já que posso controlá-los com apenas um pensamento. Agora eu tenho que controlar um pedaço de mana depois de dar-lhe um corpo em vez disso. No papel, deve ser fácil para mim. Depois de lançar qualquer feitiço com magia verdadeira, eu sempre posso alterar seu curso ou forma, desde que eu possa vê-lo. Por que isso deveria ser diferente? Lit drenou e injetou magia da escuridão na carcaça várias vezes, transformando-a em um morto-vivo e para trás enquanto tentava lembrar o sentimento que experimentou quando a mana passou dele para o esqueleto. Esta não é uma magia dimensional onde eu tenho que manipular constantemente e adaptar diferentes fluxos de mana. Ao contrário de um passo de dobra, os mortos-vivos são estáveis. Eu preciso senti-lo apenas uma vez. Lit manteve os olhos fechados, repetindo o feitiço várias vezes, até que ele foi capaz de sentir cada gota de mana que saiu de seu núcleo, manipulando-o como se fosse um braço novo. Para facilitar as coisas, Lit coordenou os movimentos do esqueleto de rato com os dedos da mão direita. Não havia tendões ligados, mas graças à solução, ele logo foi capaz de mover a criatura à vontade. Depois que ele se acostumou com o sentimento, ele reanimou o segundo rato novamente, usando uma mão para cada um e movendo-as em uníssono. No final da aula, enquanto a maioria dos alunos tinha conseguido controlar corretamente um único morto-vivo e Kila estava perto de aperfeiçoar os movimentos do segundo, Lit tinha expandido o número de seus fantoches, precisando apenas de um dedo para cada um deles. A professora Zenef nunca esteve tão animada e com medo ao mesmo tempo em toda a sua carreira, temendo ter desencadeado o advento do novo deus da morte. O tempo passou e logo os dias se transformaram em um mês. Fria precisou de apenas uma semana para dominar o feitiço troca instantânea, completando o curso de magia dimensional e recebendo um crachá de honra em forma de grifão de Linjos e Rude para celebrar o novo recorde interacademia. Além de Quilla, o resto do grupo tinha dominado o movimento instantâneo, mas eles ainda não tinham sucesso no feitiço troca instantânea. Kila e Fria usaram esse tempo livre extra para unir magia de cura, tornando-se as estrelas em ascensão do Departamento de Magia da Luz. Lit se manteve forjando com sucesso uma arma elementar após a outra, fazendo a professora Vanemery tão feliz que em um ponto ela se ofereceu para adotá-lo. Foi uma proposta lisonjeira, mas ele gentilmente recusou. Necromância ajudou Lit a superar sua lacuna de sensibilidade humana, deixando a professora Zenef admirada. Ele terminava as tarefas tão rápido que ela o promovia ao seu assistente durante as aulas, dando dicas e sugestões aos outros alunos. Receber tantas boas notícias todos os dias fez Ladernas sentir como se estivesse andando no ar. Espero que agora admita que estou sempre certo. Ela riu lendo o último relatório de congratulação da Academia Grifão Branco. Um prodígio mágico dimensional, 2 gênios na cura, e nossa pequena flor finalmente floresceu como uma mulher. O futuro da casa Ernas é tão bom, e está definido em pedra. Com essas palavras, Orion Ernas cuspiu seu chá na cara do mordomo, derramando o resto em suas próprias regiões inferiores. A dor vinda do chá quente não era nada comparada à que ele sentia em seu coração, então ele ignorou, tratando as pequenas queimaduras com magia curativa. Você quer dizer que ela ele você sabe o que eu quero dizer. Orion ficou vermelho de dor e raiva. Não, eu não ela riu, mandando o mordomo embora. Nunca é bom para um pai se intrometer durante as fases iniciais de um relacionamento. Lit parece um cavalheiro, tenho certeza que ele vai tornar a primeira vez prazerosa. Orion mais uma vez amaldiçoou o nome de Lit e o dia em que ele trouxe o pequeno demônio para sua casa. Ela é muito jovem para isso. Como você pode dizer tais coisas e permanecer tão calma? Girne colocou o relatório, olhando Orion diretamente nos olhos. Não começamos a nos conhecer intimamente quando eu tinha 15 anos. Ela perguntou com um sorriso suave. Foram tempos diferentes.
há muito tempo atrás. Orion respondeu, percebendo a armadilha quando já era tarde demais. Você está me chamando de bruxa velha? Ela levantou-se, repreendendo com um tom indignado. Não, deuses não. Orion recuou às pressas. Admitir a derrota era sua única opção naquele momento, ou ele dividiria a casinha com Luke para os dias que virão. Você está certo, 15 é a idade perfeita para começar a namorar. De acordo com nossa pequena flor, Lita é uma curandeiro muito promissor, mestre de forja e talvez até necromante. Girne voltou a ser só sorrisos. Você poderia trazê-lo para sua forja algum dia, por algum tempo de ligação masculina. Estava pensando que deveríamos conhecer os pais dele um dia desses. Nada formal, só para dizer oi e nos apresentar. Orion Ernas estava chorando sangue com a ideia de perder sua pequena flor para um bruto cuja única vantagem era ser tão semelhante à sua amada esposa, mas ele só podia acenar com um sorriso estampado em seu rosto. Sentado sozinho em seu escritório, Linjus não podia deixar de ter uma sensação estranha de que algo terrível estava prestes a acontecer. As coisas estavam indo bem, não houve mais acidentes e ele só recebeu boas notícias. Era bom demais para ser verdade. Linjus foi o diretor do Grifão Branco por 3 anos, ele sabia muito bem as regras do jogo. Ele passou os 2 primeiros anos aprendendo as cordas antes de finalmente implementar as mudanças que sempre sonhou com o sistema da academia. Apesar de ser o anos de teste, sua academia já havia alcançado o maior número de alunos promovidos por trimestre e o menor número de alunos expulsos ou feridos por mês. O ambiente saudável permitiu que muitos alunos que não tinham aparecido notáveis em sua chegada à academia para desenvolver seus talentos. Eles estavam saindo como cogumelos em todos os departamentos. As buscas aleatórias para itens de escravo foram infrutíferas. Membros do corpo da rainha procurariam e interrogariam o pessoal, mas agradeceria aos deuses cada vez que eles não vinham com nada. No entanto, Linjus não poderia deixar de se preocupar. De acordo com os relatos que recebeu dos professores e da rainha, apesar da briga interna ter sido reprimida, todas as academias ainda estavam experimentando uma baixa de todas as notas dos alunos. Linjus sabia que cedo ou tarde, os outros diretores tentariam sabotar sua academia. Com resultados tão ruins, eles seriam forçados a implementar o sistema de Linjus, perdendo muito rosto e parecendo incompetentes aos olhos da comunidade mágica. Não importa o que a rainha ordenou, ele estava certo de que eles colocariam seu prestígio acima de tudo. Muitos deles eram muito velhos para aceitar as mudanças e nunca aceitariam a aposentadoria. Para piorar as coisas, foi quase aquela época do ano novamente. Pensando em quanto trabalho ele teve a ver com tão pouco tempo à sua disposição, Linjus suspirou várias vezes antes de convocar Nalear para seu escritório. As lições de cristal mágico foram as mais apreciadas entre os cursos obrigatórios do 3º trimestre. Não houve vencedores ou perdedores, todos os alunos se tornaram capazes de cortar e refinar pedras preciosas de baixo grau. Não tinha lição de casa, já que manusear lâminas de mana e cristais era muito perigoso sem supervisão, nem havia pressa para completar a tarefa. O mais importante era a qualidade do produto final, para que os alunos levassem seu tempo, enfrentando cada cristal como um desafio para si mesmo e não para o resto da classe. Ao final da aula, após conferir os resultados do trabalho dos alunos, o professor Nalear teve um anúncio a fazer. Excelente trabalho a todos. Agora tenho boas e más notícias. A boa notícia é que desde que toda a classe está progredindo a uma taxa tão notável, nossa viagem às minas de cristal da floresta foi antecipada. Partiremos amanhã de manhã. Traga qualquer coisa que achar que precisar nos próximos dias. A viagem deveria durar apenas uma manhã. A mudança repentina de planos fez a classe estourar com conversas. Nalear levantou a mão, silenciando-as com um feitiço rápido. Isso leva a má notícia. Por razões de segurança, alunos e professores sairão da academia até o 18º dia deste mês. Alojamentos temporários já foram preparados. Você será dividido com base em sua casa em vez de em seu gênero ou anos de academia. Cuidado com seus veteranos e seja legal com seus calouros.
Nenhuma má conduta será tolerada, manteremos todos sob supervisão constante. Apesar de seu sorriso, Lita podia ver que era tudo uma fachada. Uma raiva profunda estava queimando atrás de suas maneiras suaves. Algo terrível provavelmente aconteceu com ela durante seus dias de estudante. Eu não estou em liberdade para dar-lhe qualquer explicação. Só saiba que isso é para sua própria segurança. Dispensados. Nalear saiu abruptamente, apertando as mãos com tanta força que ela estava sangrando um pouco. Lita estava tão focado em todos aqueles pequenos detalhes que ele perdeu os vários olhares que Gloria jogou para ele, suspirando toda vez que ela fazia isso. Eles tinham muito o que discutir. Continua no próximo vídeo.